Imagina a cena, você chega em casa, tem um bolo de chocolate com uma calda de chocolate maravilhosa e uma cereja bem no centro do bolo. Você olha para aquele bolo e pensa, como que esse bolo veio parar aqui? Duas histórias lhe são contadas. A primeira delas é o seguinte, você chega em casa, aquele bolo está ali, alguém vai lhe explicar, um caminhão de compras do supermercado estava passando em frente à sua casa, entregando as compras dos clientes, e aí houve um acidente, o caminhão bateu, rolou 2, 3, 4 vezes, pegou fogo. Os bombeiros vieram, apagaram o fogo, e quando eles terminaram de apagar, tinha um bolo de chocolate maravilhoso, com uma calda de chocolate maravilhosa em cima de uma bandeja e uma cereja bem no centro do bolo. Os bombeiros, não sabendo o que fazer com aquele bolo, olharam para um lado para o outro, viram a porta da sua casa aberta, entraram na sua casa e colocaram o bolo em cima da mesa. Essa é a primeira situação que poderia explicar o porquê o bolo de chocolate apareceu ali. A segunda, a sua mãe, sabendo que você ama um bolo de chocolate, ela foi carinhosamente, preparou na medida certa, colocando os ingredientes na medida certa, colocando o forno na temperatura ideal, deixando o bolo de chocolate ali dentro do forno pelo tempo exato para não ficar nem cru, nem queimado. Depois colocou uma calda de chocolate por cima e logo em seguida uma cereja bem bonita ali em cima do bolo. Certamente que a segunda explicaria o porquê o bolo está ali na sua casa. Quando nós olhamos para a natureza, o universo e tudo o que existe, nós temos que concluir, não pode ter sido obra do acaso. Não explica, tem que ter muita fé para achar que uma grande explosão deu origem a tudo isso que está aqui, inclusive a mim e a você. Tem que ter um Deus que criou todas as coisas. Por isso que nós dizemos que, na teologia, a Bíblia ela não quer provar cientificamente que Deus existe. A Bíblia parte do pressuposto que Deus existe. O que a Bíblia vai nos fazer é revelar quem é esse Deus, qual é o caráter desse Deus, quais são os atributos desse Deus, os nomes desse Deus. Ou seja, a Bíblia está preocupada em nos revelar a pessoa de Deus, e não querer provar que Deus existe, porque nós partimos da fé que Deus existe. Quem é Deus, então? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, João 4, 24. Um teólogo chamado Langston disse o seguinte, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta, dirige tudo. Esse é o nosso Deus. Deus é um. Deuteronômio 6,4 diz, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Essa afirmativa, ela fala da essência de Deus. Nesse sentido, Deus é um. E nessa essência divina, ou seja, essa característica divina, ela vai mostrar para nós quem é Deus, quais são os seus atributos. Quando nós pensamos nisso, a Bíblia nos revela que Deus tem atributos que são exclusivos dele, nós chamamos de incomunicáveis, e atributos que ele colocou uma centelha no ser humano, que é o que nós chamamos de atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus, dentre outros que você pode ler na apostila, a gente diz onisciência, onipresença, onipotência. Essas características de poder absoluto, conhecimento absoluto, estar presente, estar acima do tempo e do espaço, isso só Deus tem como característica, como atributo. Mas amor, justiça, verdade, santidade, liberdade, isso nós compartilhamos com Deus, ou Deus compartilhou um pouco desses atributos que ele tem em estado de perfeição, ele compartilhou conosco. Então isso é a essência de Deus, Deus é um nesse sentido. Mas a palavra de Deus vai nos revelar que Deus, ele é um em essência, mas três em pessoas. São três pessoas divinas. Nós costumamos nos referir à pessoa do Pai como Deus, e também nos referimos a Jesus como Jesus, ao Espírito Santo como Espírito Santo. Mas para essa distinção de quem são essas três pessoas, aliás, a Bíblia nos ensina, nós podemos nos referir como a pessoa do Pai. Então, nesse sentido, Deus é um em essência e três em pessoas.
veremos isso com mais detalhes um pouco mais adiante, mas agora me permita colocar aqui para você, em Gênesis 1, Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso Gênesis 1:1. E em Gênesis 1:26, a Bíblia relata, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Interessante que no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra que é traduzida por Deus no original hebraico, ela está no plural, dando-nos a ideia dessa pluralidade na divindade. E o verso 26, então, confirma isso. Então ali, já no comecinho, a Bíblia, já no seu primeiro capítulo, ela está nos dando pistas e revelações de quem é esse Deus, que é impossível que ele não exista. Então, quando nós vamos estudar na Bíblia essas pessoas divinas em separado, nós nos referimos ao Pai como Deus Pai, ao Filho como Deus Filho, ou Jesus, ao Espírito como Deus Espírito Santo, ou o Espírito Santo. Quando nós falamos da pessoa do Pai, comumente na teologia nós chamamos de teontologia. E aí, o que nós podemos aprender agora nessas nossas aulas introdutórias é que Deus, sim, é um espírito pessoal, ou seja, ele é uma pessoa, ele se relaciona pessoalmente conosco, ele se revelou, e no Antigo Testamento ele vai se revelar principalmente por aquilo que nós chamamos de os nomes de Deus. Os nomes de Deus, nesse sentido, tem mais a ver não com um nome em si, mas com situações específicas, como ele se apresenta, ou como ele se apresentou ao povo, então, no passado, aos seus servos, a Davi, a Moisés, a Abraão e a tantos outros personagens. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que os nomes de Deus, eles são colocados para nós de duas formas, o chamado nome primário e nomes compostos de Deus. Nomes primários nós vamos ter 3, e aí os especialistas divergem na pronúncia, porque no original hebraico são 4 letras, que no português elas são transliteradas por YHWH. E qual é a pronúncia? Os especialistas não sabem, talvez nem mesmo os judeus sabem, porque eles evitavam essa pronúncia. Mas normalmente nós falamos Jeová, e mais recentemente os especialistas dizem que a pronúncia certa deve ser Yahweh. Não se preocupe com isso. Esse Jeová, então, eu vou pronunciar dessa forma, ela significa o autoexistente. E ele vem de Êxodo 3,14, quando Deus revela a Moisés, e Moisés pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou o que sou, ou seja, eu sou o autoexistente. Mas Deus vai se revelar também ali esse nome primário como Elohim e como Adonai. Já os nomes compostos, a gente vai ter nomes compostos com o El, que é o singular do Elohim, El seria singular, Elohim plural, e com o nome Jeová. E aí a gente vai ter El Elyon, El Roi, e com o nome Jeová nós vamos ter Jeová Jireh, Jeová Shalom e assim por diante. Ficamos por aqui, por enquanto é só. Que você tenha um bom proveito, leia a apostila e procure se aprofundar nesses estudos na pessoa do Pai. Deus abençoe, até a próxima.